Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 10 de setembro do ano de 2022. É o dia 14 de Elul do ano 5782. Estamos no sétimo dia da semana, portanto estamos no sagrado dia do Shabat. E então hoje, sétimo dia, nós temos aí a conclusão da nossa paraxá da semana. A nossa paraxá Ki-Tetse, que significa quando saíres, nos traz a palavra aí, a sétima palavra, né, desta semana, a sétima leitura, para que nós possamos aí concluir a nossa paraxá da semana. A nossa sétima leitura, ela está no capítulo 24 de Deuteronômio, a partir do versículo 8, e vamos até o capítulo 25, verso 16, né? Iniciando a nossa palavra de hoje com o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, ele nos fala sobre ideias infinitas. Então ele nos diz assim: toda teoria, toda ideia humana terá suas limitações. Nenhum intelecto é capaz de explicar o que é ilógico. Mas mesmo dentro do campo da lógica, toda ideia está limitada a seu domínio específico. E dentro deste domínio, sempre haverá resoluções incorretas ou algum tipo de incompletude. Todavia, toda e qualquer ideia da Torá, por outro lado, é completa em si mesma e ainda por cima ela é infinita em suas aplicações. Uma ideia da Torá é tão infinita quanto aquele que a outorgou. Ou seja, a ideia da Torá, por mais simples que seja, ela é infinita como é o autor da Torá, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único caminho. E tudo aquilo que está dentro da criação, né, principalmente dentro da própria teoria de toda a ideia humana, ela é incompleta e ela tem as suas limitações. Então, por isso, novamente, temos aí uma mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel que a nossa infinitude está na Torá. Fora da Torá, não temos garantia de nada. Então, por isso, se nós, de fato, né, numa linguagem bem simples, se nós queremos realmente a vida eterna, é a Torá. Fora dela, nós não encontramos a vida eterna. Então, por isso, amados, pela graça de Hashem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, traz para nós, né, mais esta mensagem, ideias infinitas, onde ele nos mostra realmente, ou a fórmula, podemos assim dizer, ou a ideia, mas acima de tudo, ele nos traz o ensino de que o nosso infinito está somente em Deus, revelado através da sua Torá, ok? Então, por isso, vamos em direção a, a redenção final dos dias de Mashiach para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, né? Estarmos realmente aí diante da infinitude do nosso Deus, ok? Iniciamos tarde hoje devido a problemas técnicos, falta de sinal de internet geral, né? E depois quando entramos aí, ficamos falando aí quase meia hora e não estava no ar. Tivemos que encerrar para começarmos de novo, né? Então, hoje foi meio complicado as coisas por aqui, tá bom? Então, desculpem ao nosso atraso no dia de hoje aí. A nossa aliá de hoje, ela está no capítulo 24, a partir do verso 8, e vamos até o capítulo 25, verso 16. Nós vamos ficar com dois pontos aqui, que nos mostra sobre a bondade para com o próximo e sobre a questão de lembrar Amaleque, né? Então nós vamos ver dentro do campo realmente judaico, né, a visão no sentido para o povo judeu em si, e para nós, Benei Noah, a aplicação desta realidade para nós.
quais são os ensinamentos para conosco, paralelamente, né, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, que nós estamos caminhando. Não restam dúvidas que sempre temos aí as lições dentro desse aspecto, né? Porque o nosso irmão mais velho é de fato a base para tudo. E quando andamos ombro a ombro com o nosso irmão judeu, o povo judeu, nós estamos aí sem sombra de dúvidas, trazendo cada vez mais a aplicação da profecia, segundo Robson Lima, aqui de Macatuba, de Isaías, capítulo 11, verso 9. A terra estará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Segundo uma palavra dos nossos mestres do Talmud, ele nos dá uma interpretação desse texto de uma forma ainda muito mais elevada, dizendo que a terra ela estará cheia do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem as profundezas do mar. Ou seja, assim como não há absolutamente nenhum espaço vazio sem o preencher das águas nas profundezas dos mares, assim realmente a Torá, que, como diz uma outra profecia, né, do nosso profeta Isaías, ou Ixaiahu, nos fala que de Jerusalém sairá a Torá, e ela vai preencher toda a face da terra, assim como as águas preenchem as profundezas do mar. Nesse sentido, significa que não haverá nenhum milímetro na face da terra que não haverá a presença da Torá. Por isso, nos dias de Mashiach, haverá adoração para o único Deus, que Mashiach estará não somente levando o povo de Israel, o povo judeu, mas todas as nações para adorar o único Deus. Portanto, nos dias de Mashiach, também não haverá espaços para denominações A, B ou C. Os povos convergirão para o único e o verdadeiro Deus, o único Criador, o único Salvador. Mashiach conduzirá as pessoas e as nações a esta realidade, ok? Então isso é maravilhoso para nós. Então vejam bem que nós temos aí diante de nós essas duas passagens que nós vamos focar hoje. Capítulo 24 de Deuteronômio, versos 19 a 22, que nos fala sobre a bondade para com o próximo. Atos de justiça, atos de caridade, né? Atos de bondade para com o próximo. Aplicação, Levítico 19 e 18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo, né? Os nossos mestres, eles dizem assim: como que você pode decifrar o amor perfeito? Como é o amor perfeito? E então, vai daqui, vai dali, muitos dão várias respostas, sem sombra de dúvidas. Mas os nossos mestres respondem da seguinte forma: o verdadeiro amor não é aquele que você recebe. O verdadeiro amor é aquele que você doa. É aquele que você pratica com kavaná, verdadeira intenção do coração. Então o verdadeiro amor é aquele que doa-se para amar. Levítico 19, 18. Então aquele que verdadeiramente ama o seu próximo, automaticamente ele ama a si mesmo. Então nós não podemos ficar aí preocupados, por assim dizer, de sermos amados por A, B ou C. Você precisa dar o melhor do seu amor para o próximo. Simplesmente isso. E nunca podemos esquecer que é tudo uma questão de sementes. Você vivificando as suas sementes do amor verdadeiro, doando-se, então automaticamente as suas sementes vão produzir o quê? Amor verdadeiro. Então você vai colher o quê? Amor verdadeiro. Então você não precisa se preocupar se você é ou não amado por A, B ou C. Ame, dê o melhor do seu amor. O seu amor precisa ser perfeito. Então por isso, doa-se ao seu próximo. Doa-se, né?
amando verdadeiramente o seu próximo. E então, sem sombra de dúvidas, você só colherá amor perfeito. E Hashem dá essa graça, ok? E aqui nós temos nessa passagem, capítulo 24, verso 19 a 22, quando você fizer a colheita de sua safra e em seu campo esquecer para trás um único feixe, você não voltará para pegá-lo, ficará ali para o convertido, o órfão e a viúva. Quando você bater sua oliveira, sacudir as suas azeitonas, você vai produzir o azeite. Não remova todas de seu melhor produto. Estas devem também ficar um pouco reservadas para o convertido, o órfão e a viúva. Assim como também você, quando colher as uvas de seu vinhedo, não pegue as suas uvas novas, elas ficarão para o convertido, o órfão e a viúva. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito. Assim eu ordeno a você que faça isso. Ou seja, colheita da sua safra está ligada exatamente ao quê? Aos grãos. Os grãos representam o sustento básico do ser humano. Dentro da aplicação espiritual, nós temos o compromisso para com o próximo de levar a eles o básico para que eles possam realmente despertarem ou fazer com que a sua centelha divina se acenda. E o grão, ou a colheita da sua safra, dos grãos, né? O básico para a sobrevivência, a manutenção do ser humano, dentro do aspecto espiritual, falar da unidade e da unicidade de Hashem. O Deus que é um e único, indivisível e incorpóreo. O monoteísmo com fundamento judaico e a orientação rabínica. A palavra, a Torá, é a base para tudo isso. Então, você estará oferecendo este amor ao próximo com os grãos, o básico, para que ele possa conhecer e a centelha divina que há no seu interior começar a ser acesa e essa pessoa ser despertada. Epa, eu nunca tinha ouvido falar isso com tamanha propriedade, autoridade e espiritualidade. Eu quero conhecer esse Deus. Então você está lançando para o seu próximo os grãos, o alimento básico. Depois nós temos aí sobre o azeite, né? Quando você bater a sua oliveira, o azeite, né? Azeitonas. Então você vai bater, vai produzir o quê? O azeite puro, ok? Então você precisa de fato compartilhar com estes que começaram a caminhar através da jornada dos grãos, da jornada da sua safra, que receberam o básico do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Agora o próximo passo é você oferecer a ele azeite, unção da palavra, a unção da presença divina. Aí você vai ter a oportunidade de poder falar um pouco mais profundamente do seu Deus, o nosso Deus, e a sua palavra mais forte, mais cheia de unção, que realmente vem nas mentes das pessoas, no seu intelecto, e faz com que desça aos corações com muita unção, com muita propriedade e autoridade espiritual. E depois tem as uvas do seu vinhedo. As uvas do seu vinhedo representam o quê? O entusiasmo, a alegria, o júbilo, o prazer, a satisfação de servir a Deus. Então, através desses 3 passos aqui, nós vamos exatamente compartilhando o melhor que Deus nos deu para podermos dar o melhor para as pessoas. Então, por isso, atos de bondade. Você não pode se calar, você não pode ser omisso, você não pode se acovardar, você não pode ficar em cima do muro. Ah, mas o sistema está bruto. Baruch Hashem que o sistema é bruto. Deus permite isso para revelar o melhor de nós.
exatamente sob pressão, nas adversidades, vai se revelando o verdadeiro guerreiro que você é. Moshe, ele lutou contra todo o sistema da época. E pensa que foi fácil para Moshe e o povo judeu enfrentar aquele sistema egípcio da época? Eles eram toda a autoridade, toda a ditadura, todo o poder de um povo, de uma nação que dominava tudo e todos e tinham que seguir as suas regras. E quem não seguia as suas regras era o quê? Chicoteado, torturado, aprisionado, morto e por aí afora vai. Moshe, ele vem e enfrenta o sistema. Não se acovarda. Chega diante do faraó e diz para o faraó, o Deus dos judeus, o Deus dos nossos patriarcas, está dizendo a ti, faraó, deixa sair o meu povo para que venha me servir. E o que faraó fez? Fez o quê? Ele zombou, ele não deu valor, ele desprezou, etc e tal. Igual a Amaleque o fez posteriormente. Entendeu? Então, se Moshe tivesse se acovardado e o povo que estava ali tivesse visto o Moshe acovardado, todo o povo seria derrotado. Mas quando o povo viu Moshe realmente com os grãos, com o azeite, com as uvas, servindo a Deus e não tendo medo e nem se acovardando diante do sistema, o povo começou a criar coragem. Por que numa batalha o exército inimigo sempre procura eliminar os cabeças do exército inimigo e do povo? Para que o povo perca a sua moral, a sua referência. Se o povo ver os seus líderes acovardados, eles perdem o estímulo, eles perdem a moral. E é por isso que nós não podemos, em hipótese nenhuma, diante das circunstâncias, sejam elas quais forem, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos ficar em casa trancafiados, prisioneiros. A nossa batalha não está dentro de casa, a nossa batalha está no campo. Por isso que o rei, ele nos dá uma grande lição no mês de Elul, sai para o campo, peito aberto, para mostrar que nós podemos seguir o rei. E os dias de Mashiach, segundo as próprias profecias, ele vai enfrentar todo o sistema que tiver na época. As nações convergirão com seus exércitos unificados para guerrear contra Mashiach e contra o povo de Israel, dizendo: agora sim nós vamos eliminar o povo judeu, nós vamos eliminar Israel. Mashiach, ele irá fazer as guerras de Deus. Então você não pode, em hipótese nenhuma, fraquejar. Tem que seguir em frente. E não podemos, em hipótese nenhuma, termos medo ou nos acovardarmos do sistema. O que o sistema quer é que você se cale e eles possam colocar tranquilamente os grilhões em seus pés, em suas mãos, e colocar uma canga na sua nuca e falar para você: você vai fazer isto agora porque eu quero. Você vai para a direita porque eu quero. Você vai para a esquerda porque eu quero. Você vai deitar porque eu quero. Você vai ficar em casa porque eu quero. Esse é o sistema. Moshe lutou contra ele. Ensinou o povo a lutar pela sua liberdade.
E a história não mudou. Os descendentes de Faraó não mudaram. Os descendentes de Amaleque, Ramã, nos dias de Esther e Mordecai, Ramã que era um descendente direto de Amaleque. Ódio gratuito pelo povo judeu, sempre com o objetivo de exterminar o povo judeu. Para que o povo judeu não pudesse viver a sua fé básica, os grãos, não pudessem prosperar na sua espiritualidade com o azeite da unção das azeitonas, para que não pudessem ter o júbilo, o entusiasmo, a alegria, a vibração de servir diariamente ao seu Deus, o vinhedo, as uvas. Percebe as conexões? Essas são as conexões. Então, à medida que nós nos colocamos em frente, em marcha, com atos de bondade com o nosso próximo, nós estamos fortalecendo a nossa fé, a nossa convicção, o nosso entusiasmo. Então não tem sistema, não tem ditador, não tem raios que os partas que venham mover você da sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. E Amaleque e os seus descendentes, eles continuamente, até os dias de Mashiach, eles continuam e continuarão tentando fazer o povo judeu e os Benei Noach, que estão na fé monoteísta, realmente a desistir dos grãos, do azeite e das uvas. Quem quer comer lavagem, come lavagem. Quem quer comer do bom e do melhor, dos grãos, do azeite, das uvas, decidiu nada mais, nada menos que o único soberano, El Shaddai, está e permanece com você. Amaleque e os seus descendentes, eles não negam a Deus. Eles não negam a existência de Deus. Eles querem fazer exatamente o que influenciar o povo, como eles influenciaram o povo judeu, como está escrito aqui, Êxodo, Shemot, capítulo 17, onde nós temos aí o ataque em Refidim de Amaleque, logo depois que eles cruzaram o Mar de Juncos, que ficou popularmente conhecido como Mar Vermelho. Eles atravessaram o Mar de Juncos, o exército egípcio seguiu atrás e eles morreram pelas águas do Mar de Juncos. Mesmo diante de todas estas maravilhas, Amaleque não se deteve em atacar o povo judeu. Amaleque sabia muito bem quem é o Deus dos judeus, o Deus de Moshe. Ele sabia muito bem da sua existência porque ele ouviu acerca das maravilhas que Deus fez no Egito. Amaleque e os seus viram o que Deus fez no Mar de Juncos. E eles atacaram o povo judeu. E ao atacar o povo judeu, Amaleque, ele abalou a moral do povo. Não de Moshe, nem de Yehoshua e Caleb, mas o povo se abalou. A confiança já não estava tão forte assim. Então, onde nós temos aí, no versículo 7 do capítulo 17, onde nós vemos aí, está o Eterno entre nós ou não? O objetivo de Amaleque é trazer a dúvida, a incerteza. Ele não chega para você e fala, Deus não existe.
Ele usa o nome de Deus. Ele fala de Deus. Mas ele traz junto com a verdade meias mentiras para trazer a incerteza, a insegurança. Você está com um problema, você está com uma adversidade, você está passando por uma situação difícil, então os descendentes de Amaleque chegam para você e diz: você está certo que está com Deus? Você está certo que Deus está com você? Será que você não tomou uma decisão errada, não? Não seria melhor você ficar no Egito? Volta para o Egito. Os descendentes de Amaleque, eles agem assim, de forma sutil. De forma sutil. Por isso, nós temos aí, realmente, dentro da nossa aliá, né, no capítulo 25, a partir do versículo 17, onde nós temos Zahor, Amaleque. Lembra de Amaleque. Ou seja, lembre-se do que Amaleque fez a você no caminho, quando você ia saindo do Egito. Como eles surpreenderam você no caminho e aniquilaram todas as pessoas mais fracas que estavam mais atrás de você, quando você estava sedento e fadigado pela viagem, e eles não temeram a retribuição de Deus por terem afligido você. Consequentemente, quando Deus, seu Deus, livrar você de todos os seus inimigos à sua volta, na terra que Deus, seu Deus, está dando a você como uma herança a ser mantida, como uma posse, você destruirá cada homem, mulher, criança e animal pertencente a Amaleque, para que você apague qualquer lembrança de Amaleque de sob os céus. Não esqueça o que eles fizeram a você. Então vejam bem, amados, que segundo os nossos comentaristas, bem como também, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre lembre-se do que Amaleque fez a você, o ataque inesperado e furtivo de Amaleque foi calculado para abalar a crença do povo judeu em Deus e refrear o seu entusiasmo por sua Torá e mitzvot. Está vendo sobre a questão de grãos, azeite, uva? Então, o objetivo de Amaleque não é chegar para os Benei Noach, vamos falando mais claramente nesse sentido, principalmente nós que saímos de vários meios religiosos, e qual é a nossa realidade com os Amaleques? Você tomou a decisão certa? Olha, cuidado. Os descendentes, os filhos de Amaleque, eles chegam e falam: tem certeza que você tomou a decisão certa? Você realmente tem certeza que Deus está com você, no meio de vocês? Não é melhor você voltar para a sua antiga religião, para a sua antiga denominação? Não é melhor você voltar para o Egito? O ataque de Amaleque, ele é inesperado e furtivo, sutil. Então, por isso, quando nos fala sobre você destruirá cada homem, mulher, criança e animal, ou seja, você eliminará realmente toda e qualquer influência de quem quer que seja. E quando fala do animal ali, inclusive os sábios falam assim: nem se diga animal tal é de Amaleque, nem para isso
é para falar. Entendeu? Então, por isso, o objetivo dos descendentes de Amaleque, de Ramã, um descendente direto, né, de Amaleque nos dias de Esther e Mordecai, né? O objetivo deles é refriar o seu entusiasmo em servir a Hashem e pela sua Torá e os seus mandamentos. Ramã, um descendente direto de Amaleque, né, foi tomado pelo ódio ao povo judeu. Por quê? Porque as suas leis eram diferentes daquelas de qualquer outro povo, como está escrito em Esther capítulo 3, verso 8. Então os descendentes de Amaleque, eles têm um ódio gratuito contra o povo judeu, porque as suas leis são diferentes. E quando os Benei Noach realmente abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, os seus costumes são basicamente judaicos. Então, começa a ter um estilo de vida também diferente entre as nações. Então, os ódios gratuitos contra o povo judeu também convergem para os Benei Noach. Amaleque está por aí. Zaror, lembra o que Amaleque fez a vocês na saída do Egito. Então, por isso, da mesma forma, todos os amalequitas e ramãs de todas as épocas odiaram o povo judeu e aqueles que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico. Mas Amaleque, em um sentido mais amplo, representa todos os obstáculos e impedimentos que um judeu encontra em seu caminho para receber e cumprir a Torá e suas mitzvot com entusiasmo e alegria em sua vida diária, né? Muitos judeus não vigilantes estão aí misturados entre as religiões e abandonaram o seu monoteísmo. Muitos estão aí, né, foram assimilados entre as nações e entre as religiões das nações, justamente porque deixaram de vigiar nesse aspecto. Então, para com esses, por exemplo, Amaleque e Ramã, os seus descendentes, alcançaram em parte um pouco dos seus objetivos. Mas quando um judeu sai realmente dessa assimilação e retorna às suas raízes, é uma grande vitória. Mais vitória ainda quando os não-judeus entre as nações saem de toda a influência amalequita do seu estilo sutil de religiosidade e vem para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é uma grande, mas grande vitória realmente dentro desse campo de batalha. E Amaleque e os seus descendentes, juntamente com Esaú e Esaú, sentem a sua derrota. Então, por isso, em todo o tempo, os descendentes de Amaleque e Ramã querem, de todas as formas, fazer com que o objetivo de refrear o entusiasmo pela Torá e pelos seus mandamentos, eles continuam até os dias de Mashiach. Nos dias de Mashiach haverá a vitória completa e final contra Amaleque. Ok? Então, por que um judeu deveria se confrontar com tais desafios e dificuldades? A resposta é clara, segundo o nosso Rebbe e segundo os nossos mestres. Cada judeu é dado as forças necessárias para vencer todos estes amalequitas, e é esperado que ele as use, a fim de demonstrar a si mesmo e aos outros que nada o deterá ou esfriará o seu fervor na observância da Torá e das mitzvot, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ele enfrenta essas adversidades, dificuldades e reage desta forma positiva,
é um grande exemplo para nós, Benei Noach, onde nós, a partir do momento que experimentamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, significa não há mais retorno. É daqui para frente. Amalequitas, Ramãs, Edomitas e por aí afora vai, estarão sempre se levantando até a batalha final com Mashiach, nos dias de Mashiach. Vamos continuar lutando. Por quê? Porque nós sabemos da infinitude que nós encontramos na Torá e no seu autor. Então, estamos no caminho certo, ok? Então, nesse sentido, não vamos, em hipótese nenhuma, fraquejar em servir a Deus com entusiasmo, com júbilo, com alegria e cada vez mais buscando o conhecimento realmente do nosso Deus. Uma vez que reconhece que qualquer dificuldade que ele encontre é de fato um teste à sua fé em Deus, e ele decide firmemente enfrentar o desafio, ele logo verá que nenhum Amaleque de nenhuma espécie pode enfrentar os poderes divinos da alma judia, da alma de um Benei Noach. Você é mais forte do que você imagina. Quando você tem um pensamento, ou quando você diz o que não deveria dizer, não, eu sou fraco, eu não vou ter condições de vencer essa luta, eu não vou conseguir seguir em frente. Você está renegando o poder que Deus lhe deu, que está no mais íntimo do teu ser. E ele permite estas provas e testes para você poder revelar esta essência, este poder. Renegar um presente de Deus é um ato de loucura. E nós precisamos compreender isso no nosso dia a dia. Eu sou mais forte do que eu penso, porque a centelha divina que está em mim é uma partícula do meu Deus. E nisto, ele me faz vencedor. Não tem Amaleque, não tem Ramã, não tem nenhum descendente de Esaú, Edom, não tem que me possa fazer voltar atrás. É daqui para frente. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E você é um vencedor. Permanecendo, você tem garantias do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. E antes disso, você tem a garantia da ressurreição nos dias de Mashiach. Nos dias de Mashiach haverá etapas de ressurreição. Não ressuscitarão todos de uma vez só. Haverá etapas de ressurreição. Entendeu? Então, com isso, você garante que você estará realmente, de fato, presente numa dessas etapas na ressurreição nos dias de Mashiach para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. A escolha é sua. Então, de modo, deste fato, logo, longe de serem obstáculos intransponíveis, ou seja, todas as provas e testes que Deus permite chegar a nós, ele não é um carrasco, ele é Pai, o Pai das misericórdias. Então ele não coloca diante de nós provas e testes que ele saiba que nós não temos condições de vencer. Muito pelo contrário, todas as provas e testes que ele coloca diante de nós é porque ele sabe da nossa capacitação. Ele sabe do poder que está em você e que você precisa deixar aflorar, despertar. Então, Deus não te dá, aquele famoso ditado, Deus não te dá um fardo que você não possa carregar.
É um ditado antigo isso daí. Essa é uma realidade que nós precisamos ter diante de nós. Ou você crê em Deus, que é o Pai das misericórdias, e você é filho dele, ou você crê num Deus carrasco, como alguns pregam por aí que o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco. Esses aí, misericórdia. Se Deus fosse carrasco, eles já tinham perdido o pescoço há muito tempo. Entendeu? Então essa é a realidade. O nosso Deus, o Deus revelado através dos 5 primeiros livros da Bíblia, é o Pai das misericórdias, é o único Pai, é o único Deus, é o único Criador, é o único Salvador. Ponto. Então, né, desta forma, longe de serem obstáculos intransponíveis, eles se transformam em ajudantes catalisadores para conquistas ainda maiores, sendo fundamentais na mobilização daquelas forças interiores que, de outra forma, permaneceriam dormentes. Ou seja, aqui o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, mais os comentaristas, Rashi, Rambam, Maimônides, né, entre outros que trazem para nós, outros comentaristas como Shelah, Minchat, Hinur, o Sefer Hanihur, Hinur, né, traz para nós exatamente essa realidade. A força que está em ti, ela permanece dormente até você bater de cara com uma prova, um teste. E se você segue o fluir natural que Deus deseja, então essas forças interiores, elas afloram, revelam o seu poder. Então, estes obstáculos, provas e testes e companhia limitadas, você vê que não são intransponíveis. A força que está em ti, ela é revelada. E você enfrenta as provas, os testes, passa provado e aprovado. E sai com muitos méritos nestas vitórias. Então, caso isso não acontecesse, essas forças interiores permaneceriam dormentes. E como o nosso Deus não é um carrasco, mas é o Pai das misericórdias, ele providencia os obstáculos, ele providencia as provas, os testes, porque ele quer que os seus filhos tenham méritos, honra de poder labutar, trabalhar, lutar e vencer. O Pai Celestial, ele ama, ele vibra numa linguagem humana para entendermos, ele ama e vibra, pula de júbilo quando ele vê os seus filhos encarando as provas e os testes, peito aberto, frente a frente, na sua confiança inabalável nele, em Deus, e vence. Entendeu? Então isso é muito precioso, sem sombra de dúvidas para nós, ok? Maimônides, ele nos fala assim: é um mandamento positivo lembrar-se constantemente seus atos perversos e a sua emboscada, para despertar o ódio por eles, como o versículo afirma. Lembre-se do que Amaleque fez a você, que é o verso 17, certo? De acordo com a tradição oral, melhor dizendo, nos é ensinado, segundo o versículo 19, né? Capítulo 25, verso 19, lembre-se com suas bocas e não se esqueça do que Amaleque fez contra vocês, ou fez a vocês. Então, é proibido esquecer o ódio que temos por eles, segundo Maimônides nos fala em Leis dos Reis, capítulo 5, verso 5. Só que você precisa encarar aqui que esse ódio não é um ódio negativo, não é um ódio perverso.
esse ódio, para você entender o que significa odiar Amaleque e os seus descendentes, é repulsa. Você sentir repulsa, asco por Amaleque, Ramã e os seus descendentes. Entendeu? Então é dentro desse aspecto, né? Para que você não venha perder o norte do ensinamento de lembrar e eliminar Amaleque, e nos fala sobre não esquecer o ódio que temos por ele, né? Para você não perder o foco. Então, quando você ouve, lê ódio por ele, é a repulsa, é o asco, o nojo de Amaleque e os seus descendentes. Porque é exatamente isso que ele provoca em Deus. Asco, nojo. Entendeu? Esse é o famoso Amaleque, ele representa o famoso crente morno. Entendeu? Exatamente aquele que crê em Deus, sabe que ele é Deus, mas nega Deus na sua prática, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas ações. Ele sabe que Deus é Deus. Ele sabe que Deus está acima de tudo e de todos. Mas na prática, ele nega. Você não vê o que está acontecendo aí no mundo político, por exemplo? Um grupo nefasto que quer de todas as hipóteses escravizar o povo. Eles falam de Deus. Eles sabem que Deus existe. Mas a prática, eles negam a eficácia de Deus. Esse é o detalhe. Negar a eficácia de Deus. Por isso que vimos lá em Shemote, capítulo 17, o verso 7 lá. Está ou não Deus entre nós? Entendeu? É isso que acontece realmente com os descendentes de Amaleque. Então, esses descendentes de Amaleque, nós não podemos esquecer o ódio que temos por ele. O asco, a repulsa. Porque os seus atos são perversos, nojentos. Também nós temos aí uma palavra, segundo o Rinur, ele nos fala, né? Assim, de acordo com o Sefer HaHinur, parece que mencionar o que Amaleque fez uma vez na vida é suficiente. Enquanto que Shelah, outro sábio, é uma grande mitzvah pronunciar esta passagem todos os dias para cumprir a mitzvah de lembrar o que Amaleque fez a vocês, né? Então, segundo o Sefer HaHinur, então ele nos fala que lembrar uma vez por ano, ou cada 2 anos, ou cada 3 anos, também se cumpre a mitzvah, né? Então, nesse imbróglio, por assim dizer, no bom sentido, né? Então, parece que há uma contradição. Um diz que é para lembrar todos os dias, um diz que é para lembrar uma vez na vida, outro diz para lembrar uma vez a cada 2 ou 3 ou 5 anos, patati patatá, né? Todos estão certos, né? E para isso nós temos aí Rash e o nosso Rebbe Menachem Mendel, temos aí também os ensinamentos do Hassidismo, que nos fala sobre esta questão. Então nós temos diante de nós 2 aspectos nesse sentido. Lembrar e erradicar, ok? Se lembrar foi meramente requerido para despertar verbalmente as pessoas a lutar contra eles, o processo de lembrar e erradicar constituiria uma única mitzvah. Como nós vemos no caso de outras nações que o povo judeu tem a obrigação de erradicar, por exemplo, as 7 leis, ou as 7 nações canaanitas, quando eles estavam tomando posse da terra, eles tinham que erradicar aquelas 7 nações, eliminar completamente, ok? Então, uma única mitzvah incluiria, então, tanto o despertar para lembrar, erradicar, para a luta, como a luta em si mesma. Porém,
embora o requerimento de erradicar, que é a segunda questão, erradicar Amaleque, seja uma mitzvah da comunidade como um todo. Então, erradicar Amaleque não é uma questão para um ou alguns judeus. Paralelamente, não é uma questão para um Benei Noach, ou Ben Noach, ou Bat Noach, mas é para todo o povo Benei Noach, como é para todo o povo judeu. Não é a tarefa para uma pessoa, ou duas, ou algumas pessoas, ou alguns judeus, ou alguns Benei Noach. Na realidade, é para todo o povo judeu e para todo o povo Benei Noach. Então, nesse aspecto aí, amados, a nossa luta, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, é para lembrar o que Amaleque fez ao nosso irmão mais velho na saída do Egito. E Amaleque, ele não está presente somente tentando tirar o povo judeu do seu caminho de fé, mas principalmente a partir do momento que os Benei Noach saíram do mundão, do Egito, saíram das suas religiosidades e vieram para o caminho correto, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, os descendentes de Amaleque, de Ramã, estão em ação. Então você precisa tomar cuidado. Então, dentro desse aspecto aqui, os nossos mestres dizem, então, erradicar Amaleque seja uma mitzvah de toda a comunidade e não de alguns. Isso indica que lembrar Amaleque tem uma implicação mais ampla para todo o povo, além do esforço de guerra específico para erradicar Amaleque. A razão pela qual a mitzvah de lembrar Amaleque possui tal significado universal está relacionado com a ameaça específica que Amaleque representa para o povo judeu. Nós fomos ordenados a obliterar totalmente qualquer lembrança de Amaleque, porque eles são uma nação cujo modo de pensar e agir é totalmente contrário à Torá. Você está vendo como que é fácil identificar os descendentes de Amaleque e Ramã? São totalmente contrários à Torá e ao judaísmo. Não podemos esquecer desse detalhe. Não é somente contra a palavra, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas é contra o povo judeu, é contra o judaísmo. Você identifica os descendentes de Amaleque e Ramã. É claro que a Torá identifica diversas nações que se portam de maneira herética, mas a ameaça específica da ideologia amalequita. Ideologia, te lembra alguma coisa? É considerado muito mais perigosa, porque ela é uma ameaça sutil, que à primeira vista, não parece realmente uma heresia. Por esta razão, a Torá temeu que mesmo uma pessoa totalmente fiel a todos os princípios da Torá, da fé monoteísta com fundamento judaico, e que meticulosamente observasse os mandamentos, pudesse ser corrompida pela ideologia de Amaleque. Então, ideologia. A ideologia de Amaleque, ela vem travestida de outras denominações que nós temos por aí afora vai. Ideologia de gênero, patati, patatá. Está entendendo como que o sistema só mudou os figurantes de antigamente, mas o sistema continua firme aí. Está entendendo porque não podemos nos acovardarmos diante das situações? Ideologia, né? Muitos judeus e Benei Noach estão sucumbindo às ideologias por aí afora vai. Muitos judeus, muitos Benei Noach estão aí se alinhando com partidos, com políticos, com lideranças
que defendem as ideologias de Amaleque nos dias da atualidade. Conhecem a Deus, mas negam a Deus pelos atos, pelas palavras. Quem é inteligente entende o que está ouvindo. Ok? Assim, a Torá requeriu um alto nível de vigilância para assegurar que Amaleque não nos influenciasse. Nós devemos estar constantemente cientes de se lembrar da ameaça imposta pela ideologia amalequita e eliminar qualquer membro da nação que tenta perpetuá-la. Qual é precisamente o mal sutil de Amaleque tão perigoso? Então os nossos sábios explicaram. Ele conhece seu mestre e ainda assim se rebela intencionalmente contra ele. Mestre é Deus. Se rebela contra ele, se rebela contra Deus. Mas Amaleque conhece o seu mestre, conhece a Deus. Em outras palavras, nós não estamos falando aqui de uma crença que nega a existência de Deus, pois Amaleque conhece seu mestre. Se Amaleque simplesmente negasse a existência de Deus ou defendesse a idolatria, por exemplo, qualquer judeu crente acharia o assunto fácil de ser rejeitado. Ele nega a Deus, ele defende a idolatria. Ah, esse não é comigo. Então aí é que está o detalhe. Aí é que está o detalhe. E esse detalhe traz exatamente o quê? A ideologia amalequita de forma sutil. De forma sutil. Entendeu? E dentro desse aspecto aí, sendo lembrado aí pelo Adon Zarias Pual, o aluno do profeta Elishá fez a prática dos amalequitas, né? Conhecendo o seu mestre, negou através dos seus atos o seu mestre, a eficácia, né? Então, é claro que Amaleque e a sua ideologia conhece o seu mestre, que ela representa um perigo para o judeu, a ideologia amalequita, que poderia facilmente simpatizar com ela e no final se rebelar contra Deus, e que Deus não permita que nós venhamos cair nas armadilhas sutis da ideologia amalequita, ok? É claro que isto é improvável que há de acontecer da noite para o dia, ou seja, a ideologia amalequita, as ideologias descendentes de Amaleque, elas não entram na vida da sociedade nem na vida das pessoas da noite para o dia. Assim, é aquilo que um certo sistema perverso que existe por aí e que já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, na sua história, onde diz, bata na mentira constantemente, até ela virar verdade. Então a mentira sendo defendida como verdade, incessantemente, todo dia, toda hora, toda semana, todo mês, todo ano, todas as décadas, chega num ponto em que as pessoas passam a acreditar na mentira como verdade e a verdade como mentira. Esse é o sistema que está por aí, é o sistema das ideologias de Amaleque. Então, a ameaça de Amaleque reside em tentativas mais sutis de desconectar o conhecimento do indivíduo de sua observância prática à vontade divina. Então, como que essa ideologia ela pode entrar facilmente na vida de um Benei Noach?
A partir do momento que você começa a fraquejar o seu serviço a Deus. Ah, hoje não estou legal, hoje eu não vou fazer minhas preces diárias. Ah, hoje eu estou muito cansado. Ah, hoje eu não sei o que. Ah, hoje eu não sei o que lá. Aí a pessoa vai adiando. Vai adiando. Ah, hoje eu não vou fazer o Shema. Ah, não. Ah, chega à noite. Ah, estou muito cansado para fazer o Shema antes de dormir. Ah, não vou fazer não. Então, isso vai se tornando uma influência malequita das suas ideologias na vida da pessoa. Ó, você acredita em Deus? Beleza, tá tudo bem. Não tem problema não. Não é porque você vai deixar de fazer as preces por alguns dias, não é porque você vai deixar de fazer o Shema alguns dias, que Deus não vai estar no meio de você, que Deus não vai estar com você. Está entendendo a forma sutil em que a ideologia malequita vai influenciando as pessoas? E aí, sem sombra de dúvidas, amados, para um passo para se rebelar contra o seu mestre é mais rápido que nós possamos imaginar, sem sombra de dúvidas, entendeu? Então, por isso, os nossos mestres falam vigilância constante. Vigilância constante. Este é o nosso desafio. Então, por exemplo, Amaleque poderia inicialmente dizer a uma pessoa não se animar em observar os mandamentos ou acreditar em Deus de modo geral, mas não com absoluta certeza. Você pode confiar em Deus, mas não precisa ser assim tão radical, não precisa ser profundo em conhecer a Deus, em confiar em Deus. Segue a sua vida normal, né? Não fica esperando por Deus, tal. Vai em frente. Você é mais você. Está entendendo a forma sutil? Assim, o fato de avós, entre aspas, aceitar de um modo geral a observância das mitzvot e a crença em Deus poderia enganar a pessoa, levando-a a pensar que isto era algo kasher. Então, a pessoa recebe a influência negativa e ela acaba assim, não, mas não, Deus não vai me reprovar por causa disso, né? Então ele vai achar que isso é kasher, quer dizer, é porque eu vou negligenciando um dia, 2 dias o serviço a Hashem, né? Então, Deus é pai, né? Deus não é pai, não é isso que as pessoas falam? Deus é pai, ele é o pai do amor, ele é amor, que não sei o que lá, né? Então, nesse sentido aí, a pessoa aceita para si isso como kasher, algo certo, algo puro, e vai se habituando a isso. Ela vai se tornando uma pessoa morna, esfria e se rebela contra o seu mestre. Na verdade, no entanto, tais pensamentos representam uma das maiores ameaças que um observante da Torá pode realmente enfrentar. Por isso, cabe, nesse caso, nós podemos entender por que existem 2 mitzvot separadas, lembrar e eliminar Amaleque. Devido à sua fachada aparentemente aceitável, é preciso vigilância extra constante para assegurar que a pessoa não simpatize com a ideologia amalequita de nenhuma maneira. Assim, enquanto no caso de outras nações perversas, a mitzvah de destruí-las logicamente inclui o requerimento de despertar ódio por elas, no caso de Amaleque, né? A Torá julgou necessário estabelecer esta ordem específica sobre despertar ódio por elas, designando esta tarefa como uma mitzvah à parte, né? Lembrando que o ódio aqui está numa conexão de repulsa, né? A sua ideologia é algo nojento, é algo que nos causa ódio, no sentido de rejeitar completamente as suas ideologias, entendeu? Então, o resultado prático disso, segundo os nossos mestres, entre eles principalmente Rashi,
é que, embora o mandamento de lembrar Amaleque somente seja despertado pela necessidade de eliminá-los. No entanto, mesmo numa época em que não seja possível eliminar a verdadeira nação de Amaleque, como nos dias atuais, nós não temos como eliminar plenamente, completamente, a nação Amaleque com as suas ideologias, né? Isso pode ser atingido hoje através da mitzvah de lembrar Amaleque. Então, quando nós colocamos em prática lembrar Amaleque, nós estamos colocando em prática a repulsa contra tudo aquilo que Amaleque representa. Uma fé morna, uma fé anestesiada, uma fé e confiança em Deus que não é que nem um João Bobão, aquele boneco que fica balançando para todo lado. Então, lembrar Amaleque vem nos trazer exatamente da perversidade que há nas suas ideologias, nos dias atuais, mais do que nunca reveladas, porque o tempo lhe é curto e eles, através de milênios e através de décadas, as suas ideologias foram sendo implementadas entre as nações. Hoje, nós vemos aí a realidade entre as nações. Então, por isso, vigilância constante, lembrar Amaleque, é para nos causar repulsa a todas as suas ideologias. Então, por isso, amados, lembrar o que Amaleque fez e apagar qualquer lembrança de Amaleque é um mandamento positivo, que significa faça, ou seja, lembrar de Amaleque e apagar a sua lembrança de tudo aquilo que está conectado com Amaleque. Você, seguindo firme, inabalável na sua jornada monoteísta, com fundamento judaico, com uma vigilância constante, você está ajudando a apagar a lembrança de Amaleque e tudo o que ele representa. Por isso, seja forte, seja inabalável na sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Uma excelente Havdalah, separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Que Hashem renove a sua graça na tua vida, na vida da tua família, na vida da sua comunidade, na vida das sinagogas Benei Noach, para que, juntos, como um povo, venhamos lembrar e eliminar Amaleque. E nós possamos seguir inabaláveis na nossa fé e na nossa confiança no nosso Deus. Até amanhã, com a graça bendita de Hashem, um novo dia e uma nova semana. Que seja uma semana muito abençoada para vocês. Shalom, shalom. Até lá.